Bom dia, meus queridos alunos da Escola Paulo Dantas Filho, Meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, que é o professor Adilão Pimentel, professor de física de vocês, hoje, 20 de julho, nossa 19ª semana. E avançando no assunto, desde a semana passada, as semanas anteriores, a gente já vem estudando sobre a lei de Coulomb, né? Inclusive, a gente vem estudando mais a questão teórica e hoje eu vou resolver uma questão matemática, uma questão que eu vou calcular qual a força em newtons de interação entre duas partículas eletricamente carregadas. A gente aprendeu que duas partículas carregadas, uma positiva e uma negativa, existe uma força de atração entre elas, elas se atraem. Duas partículas eletricamente carregadas, mas com cargas elétricas de mesmo sinal, elas se afastam, né? Elas se repelem, mas existe sempre uma força por trás, ou para atrair ou para repelir. O que a gente vai aprender a calcular é que dependendo da quantidade dessa carga elétrica e dependendo da distância entre as partículas, é possível você calcular a intensidade da força em newtons. Eu não sei se vocês lembram lá no primeiro ano sobre a unidade de medida de força, Newton. A gente estuda lá o quilograma-força, acho que vocês devem lembrar, né? É o quilograma-força. E a gente aprendeu que o quilograma-força, por exemplo, quando você sobe numa balança, está lá marcando 70 quilos, né? Na verdade, 70 quilos é a massa do seu corpo, mas é a massa do seu corpo sendo puxada pela gravidade. Quando eu considero a força do seu corpo, né, sendo puxado pela Terra, eu posso colocar um F aqui de força para dizer que são 70 kg força. O Newton é converter essa unidade de medida de força em Newton. E o Newton sempre vale 10 vezes mais do que isso. Na verdade, 9,8, porque ele leva em consideração a aceleração dos corpos em queda, que também é influenciado pela gravidade. A velocidade com que um corpo cai depende da massa do corpo que atrai, como por exemplo a Terra. Ou seja, um objeto vai cair lá na Lua. Se eu derrubar um objeto na mesma altura, por exemplo, eu estou derrubando um objeto a 2 metros de altura na Lua, e aqui na Terra eu também vou derrubar um objeto a 2 metros do chão, lá na Lua o objeto vai cair mais devagar, vai levar mais tempo para atingir o chão do que aqui na Terra. Aqui na Terra vai ser mais rápido. Por que isso? Porque a massa da Lua é menor do que a massa da Terra. Vocês já perceberam que a Lua é menor do que a Terra. Então a velocidade, a força de aceleração vai ser menor do que aqui na Terra. Aqui na Terra, a força de aceleração dos corpos em queda é de 9,8 metros por segundo, né? Ao quadrado, essa é a aceleração. No caso aqui, a gente vai arredondar para 10. E significa que para poder transformar isso aqui em Newton, eu só vou multiplicar por 10. Então, quantos newtons são 70 quilogramas força? São 70 vezes 10. Então, 70 quilogramas força são 700 newtons. Pronto, não é fácil? Uma coisa, eu estou empurrando, eu estou imprimindo ali uma força de 20 quilos, 20 quilogramas força. Em newtons, 20 quilogramas forças. Para converter em newtons, você vai multiplicar por 10. 20 vezes 10, 200 newtons de força. Não é tão difícil assim, né? Então, por exemplo, 20 quilogramas força, né, é igual a 200 newtons. Pronto. Né? Só para lembrar, certo? Deixa eu apagar isso aqui para poder explicar melhor, porque ficou na frente do texto. Olha que maravilha. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, a lei de Coulomb. Coulomb constatou que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Lembra que eu falei sobre isso semana passada, né? Então, se eu aumento a carga elétrica das partículas, eu vou aumentar a força de interação entre elas. Quanto maior for a carga elétrica, a gente está falando de duas partículas. Eu posso colocar até mais de uma. Mais de duas, aliás. Posso colocar 3 partículas, elas vão interagir entre elas, ou se atraindo ou se repelindo. Mas vamos considerar 2 partículas. Vamos supor que uma eu coloco um Coulomb de intensidade elétrica. Aumento para 2, aumento para 3, aumento para 4. Quanto mais eu aumentar a carga elétrica daquela partícula, maior vai ser a força de atração em relação a outra ou de repulsão. Então, quando eu digo que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, significa que se eu aumento as cargas, aumenta a força de atração e repulsão. Por isso que se diz que é diretamente proporcional.
Diretamente proporcional quer dizer, ao aumentar um valor, o outro vai aumentar também. Ao aumentar a carga elétrica, aumenta a força de atração. Já aqui nesse segundo ponto está dizendo que a intensidade, essa mesma intensidade da força elétrica, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Então, se eu aumento a distância entre os corpos, vou estar diminuindo a força. Se eu diminuo a distância entre essas partículas, eu estou aumentando a força. Inversamente proporcional quer dizer isso. Ao aumentar uma coisa, estou diminuindo outra. Ao diminuir, eu estou aumentando. Então, perceba, se eu aumento a distância, diminui a força de atração ou repulsão. Mas se eu diminuo a distância, eu estou aumentando a força de atração ou repulsão. Isso é o que quer dizer a intensidade da força elétrica inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. A gente viu essa fórmula, se assustou um pouco na aula passada. Para poder calcular isso, vocês devem lembrar que eu preciso usar notação científica. A gente aprendeu a fazer multiplicação e divisão de notação científica. Então eu vou fazer bem devagar. Eu vou fazer um exercício. Vou colocar aí no grupo de WhatsApp de vocês. São 3 questões. Das 3 questões, eu só vou colocar uma de cálculo sobre isso. Só uma. As outras 2 vai ser sobre esse texto que eu coloquei. Então, se vocês pesquisarem sobre esse textinho aqui, vão conseguir responder com muita tranquilidade a primeira e a segunda questão. A terceira questão vai ser uma questão que vai envolver um cálculo com essa fórmula. E eu vou fazer um exemplo daqui a pouquinho. Então, portanto, temos a equação que relaciona a intensidade da força elétrica, que é dada em newtons. Então, a força elétrica é igual a uma constante que foi calculada para poder essa conta dar certo. Uma constante significa um valor que sempre vai ser aquele mesmo valor. Então, K, todas as vezes que você fizer uma conta como essa, K sempre vai valer a mesma coisa. 9 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui foi um valor que encontraram de uma partícula no vácuo, certo? É a chamada constante eletrostática. Então, quem é Q1? Q1 é a carga da primeira partícula e Q2 é a carga da segunda partícula, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Se liga nesse quadrado aqui da fórmula, viu? Se liga nisso aqui, para não confundir lá com a notação científica que vai ter potência também. Vou mostrar para vocês já já. Então vamos lá. Então a gente vai estar estudando, nesse caso aqui, existe uma força de atração entre uma partícula positiva e uma partícula negativa. Se eu conheço a distância, 2 metros, 3 metros, 4 metros, então eu vou calcular o quadrado dessa distância. Então, por exemplo, 2 metros. Qual vai ser o quadrado da distância de 2 metros? Vai ser 4. Qual é o 3 metros de distância? Qual vai ser o quadrado de 3? 9. 4 metros de distância. Qual é o quadrado de 4? 16, porque 4 vezes 4 é 16. Lembre-se, quanto maior for a carga elétrica das partículas, maior vai ser a interação entre essas duas partículas, Maior vai ser a interação de atração ou de repulsão. Vai depender da carga elétrica. Então, a força elétrica, bem como todos os tipos de força, obedecem à lei da ação e reação. Assim, para cada tipo de interação, obtemos as forças aos pares. Então, cargas elétricas opostas, positivo, negativo, negativo, positivo, se atraem. Cargas elétricas iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, a força é para se afastar uma da outra, de repulsão. Conclusões importantes. Mantendo-se a distância entre os corpos e dobrando-se a quantidade de carga de cada um, a força elétrica será multiplicada por 4. Certo? Preste atenção nisso. Se eu manter a distância está igual, mas eu invento de dobrar a quantidade da carga elétrica de cada uma delas. Se eu dobrar das duas, a força elétrica será multiplicada por 4. Diretamente proporcional, mas por 4. Mantendo-se as cargas elétricas e dobrando-se a distância, a força elétrica é dividida por 4. Então perceba aqui, dobrando a carga elétrica das duas, a força ela é multiplicada por 4. Mas se ao invés de eu deixar a força igual e eu dobrar a distância, aí a força será dividida por 4. Diretamente proporcional. Nesse caso, aumentando as duas cargas, multiplica por 4, o resultado seria uma multiplicação por 4, e mantendo as partículas com as mesmas cargas, mas dobrando a distância, aí eu vou ter essa força dividida por 4. Vamos lá.
o exemplo. Meu Deus, chega a pessoa se assusta. De cara, se vocês encontrarem uma questão como essa no Enem, qualquer coisa assim no vestibular, de cara, eu peço a vocês o seguinte: perceba que aqui ele está dando o resultado em newtons, mas também está dando aqui, dizendo aqui que esse resultado entre essas duas partículas seria atração, repulsão, atração, atração, repulsão. Primeiro, observe a carga aqui na frente. Ó, essa aqui é positiva, essa aqui é negativa. Vai acontecer uma atração ou repulsão? De cara você já está vendo que vai acontecer o quê? Uma atração. Então eu nem me preocupo com essa daqui, porque não vai acontecer uma repulsão. E nem me preocupo com essa aqui, já arrisco logo. Porque não vai acontecer uma repulsão, não. Porque se aqui é positivo e aqui é negativo, vai acontecer uma atração. Então, a resposta ou vai ser a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Olha só, com uma coisinha simples, você já derrubou aí, das cinco alternativas, você já derrubou duas. Né? Agora, entre essas três que sobraram, aí, meu irmão, só calculando. Né? E para calcular essa belezura, nós vamos usar a fórmula. Né? Então vamos lá. A força é igual à constante eletrostática, que multiplica a carga da primeira partícula, que multiplica a carga da segunda partícula, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Certo? Se liga aqui. Eu recomendo a vocês colocarem todas essas incógnitas bem aqui, para facilitar. Coloque o F, coloque o K, coloque o Q1, coloque o Q2 e coloque o D, a distância. Só precisa colocar o D de distância, não precisa colocar D ao quadrado não, só o D. Vai se ligar aqui no quadrado. Vamos lá, vamos ler o texto e vamos extrair as informações. Duas cargas Q1 vale 2. Mas aqui está 2,0. 2,0 é 2. 4,0 é 4. Esqueça esse positivo e esse negativo. Não é o número que é positivo ou negativo. Esse positivo e esse negativo está falando em relação às cargas elétricas. Isso não entra na conta, no cálculo matemático. Você não vai usar esse negativo no cálculo matemático nesse positivo. Coloque só o número sem esse mais na frente e coloque o número sem esse menos na frente. Porque esse mais e esse menos só está indicando as cargas elétricas e não o valor numérico de ser positivo ou negativo, ok? Então ele quer saber a força. A constante sempre vai valer a mesma coisa, está aqui a constante. Sempre vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Sempre vai valer essa mesma coisa, certo? Q1 vale quanto aqui? Quantos coulombs? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Q2 aqui vai valer quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Que são os coulombs, né? Tudo aqui coulombs. Eu não vou colocar essa unidade de medida aqui no K, não. Bota só o número aqui. A distância é 3 centímetros. Olha só, 3 centímetros. Tem um probleminha aqui. Presta atenção. Aqui tem que estar em coulomb, aqui tem que estar em coulomb, aqui tem que estar em coulomb. Tudo tem que estar na mesma unidade de medida, né, da eletricidade. Aqui a distância, na fórmula, tem que estar em metro. Aqui está em centímetro. Então, primeiro, tem que transformar para metro e depois para notação científica. Como é que transforma 3 centímetros em metro? Dividindo 3 pela quantidade de centímetros que 1 metro tem. E 1 metro tem quantos centímetros? 100. Quanto é 3 dividido por 100? Né? 3 dividido por 100. 3 dá para dividir por 100? Não, coloca um zero aqui e um zero com uma vírgula aqui. 30 dá para dividir por 100? Não, coloca mais um zero aqui e um zero aqui. 300 agora dá para dividir por 100? Dá. Que número eu multiplicar por 300? Que número eu multiplicar por 100 que dá 300? 3. 3 vezes 100, 300. Para 300, nada. Então, quanto é 3 dividido por 100? 0,03. 0,03. E agora, como é que eu transformo isso aqui em notação científica? A vírgula observe que a vírgula vai estar pulando da esquerda para a direita. 1, 2. Morre esses zeros, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Vocês estudaram isso aqui, não foi?
Como transformar em notação científica. Então, agora sim, está tudo em notação científica. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga de Q1, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A carga de Q2, 4 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. E a distância que estava em 3 centímetros, transformei em metro, ficou 0,03 metros, que em notação científica fica 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Certo? Coloca tudo na fórmula agora aqui, ó. Força é igual, qual é a constante? 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica Q1. Quem é Q1? 2 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica Q2. Quem é Q2? 4 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir tudo isso, inclusive K. Pega e divide tudo pela distância ao quadrado, certo? Fica mais fácil fazer assim. Distância ao quadrado é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Se liga aqui, coloca essa parte de baixo entre parênteses. Por quê? Porque tem o quadrado da fórmula ainda. Então o quadrado da fórmula fica do lado de fora. Certo? Isso aqui é a distância, tá? Aqui é a distância, aqui, ó. Mas não tem o quadrado da fórmula? O quadrado tem que estar aqui por fora. Senão vai ficar menos 2, vai ficar 22. Tem que separar aqui para ficar o quadrado lá de fora. Força é igual. Vamos multiplicar primeiro essa notação vezes essa daqui. Você vai ver que já vai dar uma derrubada. Multiplica-se aqui esses algarismos, 9 vezes 2. Repete a base 10 e soma os expoentes. 9 vezes 2, 18. Vezes 10 elevado. Somos expoentes. 9 mais menos 6. Imagine que eu tenho R$9 no bolso e estou devendo 6. Vou pagar a conta, eu vou ficar com 3. Positivo, né? Vai ficar positivo. Então, coloca aqui, ó. 3 positivo aqui em cima. Nossa. 3. Que multiplica essa parte aqui que eu vou calcular daqui a pouco. Já calculei essa daqui, ó. Isso tudo aqui já calculei. Falta agora esse 4 vezes 10 elevado a menos 5, dividido... Agora vamos lá, vamos pegar tudo isso e elevar ao quadrado. Primeiro, 3 ao quadrado é quanto? É 9. Vezes, repete o 10, não faz 10 ao quadrado não, repete o 10. E como é que resolve esse menos 2 com esse 2 do lado de fora? Multiplicando. Quanto é menos 2 vezes 2? Menos 4. Pronto, resolvi. Continuando. Força é igual. Vamos multiplicar agora aqui. 18 vezes 4. Quanto é que vai dar 18 vezes 4? Vai dar 72. 72 vezes 10. 3 mais menos 5. R$3 no bolso, R$5 devendo. Se eu pagar a conta, eu vou ficar devendo 2, né? Então, menos 2. Menos 2. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 4. Repete aqui, menos 4. Pronto, agora eu vou dividir aqui e subtrair os expoentes, porque na divisão de notação científica, vocês aprenderam que a gente subtrai os expoentes, né? Força é igual. 72 dividido por 9 vai ser igual a 8, tanto é que 8 vezes 9 é 72. 8 vezes 10... Só está faltando agora subtrair isso aqui. Se liga nisso. Vou até mudar de cor aqui, porque aqui tem gente que se enrola nisso aqui. Eu vou fazer menos 2, esse menos 2, menos o menos 4. Quando está multiplicando, que nesse aqui multiplica esse, eu multiplico aqui os algoritmos, eu vou repetir a base 10 e somo os expoentes. Aqui eu vou dividir os algoritmos, repete o 10 e subtrai, porque é uma divisão aqui. Então, subtrair os expoentes significa 2 negativo menos 4 negativo. Então, vai ficar menos 2 menos o menos 4. Né? Então, vou colocar até entre parênteses aqui, ó. Vai ficar menos 2 menos o menos 4. Aí esse menos com menos batendo com o outro aqui, eu vou fazer o joguinho do sinal. Menos com menos dá mais. Esse menos com menos dá mais. Então é menos 2 mais 4. Quanto é menos 2 mais 4? Estou devendo 2 e estou com 4 no bolso. Né? Vou pagar a conta e vou ficar com 2 no bolso. Então vai ficar 2 positivo, vai ficar 2. Né? É o resultado disso aqui. Ó. É 2 mais 2. Né? Então aqui... em cima desse 10, menos 2 menos menos 4 é igual a 2. E aqui cheguei ao final, newtons.
Epa, cheguei ao final. A força de interação entre essas duas partículas é de 8 vezes 10 elevado a 2 newtons. Eu posso até pegar esse 10 aqui, 10 ao quadrado é 100, 8 vezes 100, sabe quantos newtons vai ser aqui? Se fosse para fazer mesmo aqui, para tirar a notação científica, 800 newtons de força. Eu estou vendo aqui que é 800 newtons de força. Mas o resultado ali na conta é 8 vezes 10 elevado a 2. 8 vezes 10 elevado a 2 está aqui, a letra D. E é uma força de atração, que a gente viu que positivo com negativo se atrai. Então a resposta certa é a letra D, certo? Essa é a resposta, né, certa. É a letra D, ok? Nossa, professor, isso é muito difícil. Bom, eu devo admitir que também não é fácil, mas é possível resolver. Então, das 3 questões que eu coloquei, só coloquei uma dessas. Deu para resolver? Deu, não tem problema. Não se aperreie com isso, não. Não esquenta a cabeça com isso, não. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Eu sei que é muito cálculo, é muita coisa, mas a gente vai desenrolando. Não tenha medo dessas coisas, né? Tenha medo de desistir, tenha medo de fraquejar, tenha medo de olhar para um negócio desse e achar que nunca vai conseguir aprender. Porque se outras pessoas aprenderam, então você pode aprender também. Você é um ser humano e tem a mesma inteligência. Agora, as outras pessoas tiveram coragem de enfrentar isso aqui. Para poder resolver isso aqui, você tem que ter coragem. Tem que pegar a caneta e tentar responder até aprender, o passo a passo. Não entendeu? Volta ao vídeo, escuta de novo, presta atenção de novo, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like aí. Né? Como eu disse, não se apavorem com esse assunto, né? Inclusive eu não vou cobrar muito essa questão matemática, estou só apresentando a vocês, estou só mostrando. Não é o objetivo principal, tanto é que das 3 questões coloquei 2 teóricas e só uma para calcular. E a gente vai ter outros assuntos e que a gente vai aprender muita coisa interessante sobre voltagem, resistência, corrente elétrica, muita coisa interessante e útil, viu? Útil porque está ligado ao nosso dia a dia. Bom, pessoal, um abraço para cada um de vocês e até a próxima aula.